Olá a todos e todas, eu me chamo Maurício André da Silva e vamos falar nesse módulo sobre patrimônio arqueológico e comunidades na Amazônia. Patrimônio é uma dessas palavras que todo mundo já ouviu falar, entende um pouco, mas como que ele está presente em nossas vidas? A gente pode entender o patrimônio como algo que está relacionado a quem nós somos, nossos hábitos, costumes, a forma como expressamos a nossa identidade, a nossa cultura, as paisagens e lugares significativos que nos circundam, os objetos que produzimos e utilizamos, entre outros aspectos. Patrimônio também, ele pode estar relacionado diretamente à nossa família, comunidade, região, país, assim como a toda a humanidade. E pode pertencer a grupos que possuem uma história e cultura diferente da nossa. Nesse sentido, o campo do patrimônio ele não é neutro, é um campo de disputas. E a gente pode segmentar o patrimônio como material e imaterial. Material sendo aqueles formados por objetos, sítios, obras de arte, monumentos, edifícios, que possuem diferentes valores históricos, artísticos, científicos, etnológicos, arqueológicos reconhecidos pela sociedade. E o patrimônio imaterial como um conjunto de saberes, práticas, conhecimentos, festas, celebrações, entre outros fazeres. E aí alguns exemplos como o carimbó, o círio de Nossa Senhora de Nazaré, o bumba meu boi, o tambor de crioula, o modo de fazer as cuias no Baixo Amazonas. E o patrimônio ele está intimamente relacionado com a preservação, pois geralmente são elementos e saberes que correm o risco de desaparecer. Por isso, a importância da sua defesa, salvaguarda e difusão. O patrimônio, esse conceito, ele é de origem ocidental. Ele surge no contexto europeu, em meados do século XVIII, e se espalha por todo o mundo e vem sendo reinventado. E o patrimônio está sempre inserido nessa dialética, preservação, destruição. E o patrimônio arqueológico, como a gente pode entendê-lo? O patrimônio arqueológico ele está relacionado com tudo aquilo que o ser humano investiu uma ação, intenção e deixou marcas. Nesse sentido, a arqueologia está interessada em entender o mundo a partir dos olhos da humanidade, desde quando surgimos no continente africano, há mais de 300 mil anos até o presente, isso a partir de uma perspectiva da ciência. Geralmente, o material arqueológico e o patrimônio arqueológico é associado a vestígios bem antigos, e quanto mais antigo, mais arqueológico, e a populações que desapareceram, mas isso não é verdade. Cada vez mais a arqueologia está interessada no presente e nos povos do presente. Uma figura importante para a gente entender essa história é o Paulo Duarte, que foi um arqueólogo intelectual que ajudou a criar a primeira lei de proteção arqueológica do país, de 1961. E na Constituição de 88, o patrimônio arqueológico ele passa a ser reconhecido também como parte integrante do patrimônio cultural brasileiro. Então, de lá para cá, a legislação ela foi aprimorada e coloca o patrimônio arqueológico como bem da União, ou seja, pertence a todos nós, por mais abstrato que isso pareça. E a sociedade ela é corresponsável, junto com o Estado, na sua preservação e promoção. E um órgão que cuida dessa esfera é o IPHAN, que você já deve ter ouvido falar, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional, que está espalhado por todas as regiões. E cabe ressaltar que o patrimônio arqueológico, no começo do século XX, ele não era alvo de ações, né, de preservação do Estado, porque naquele momento o país estava interessado em preservar o que a gente chama de patrimônio de pedra e cal. Então, edifícios coloniais, obras de arte barroca, mas isso mudou na segunda metade do século XX. Mas, ainda hoje, nós temos uma estratigrafia do abandono. O que é isso? O patrimônio arqueológico, muitas vezes, ele não é mobilizado em toda a sua potência para a produção de memórias e identidades no presente. Vocês concordam com essa afirmação? E o patrimônio na Amazônia, ele é muito diverso. A gente tem aí os registros rupestres, o material cerâmico, que é super conhecido nacionalmente fora do país, o material lítico, pontas de lança, machado polido, estatuetas, as edificações do período colonial que marca esse contato violento entre as populações indígenas e os invasores europeus, essas áreas cerimoniais onde as populações enterravam seus entes queridos, e essas transformações na paisagem, como no caso dos famosos geoglifos no Acre e os sambaquis fluviais. E também a gente pode entender a floresta amazônica como esse patrimônio cultural e natural.
especialmente pelas transformações realizadas na natureza pelos grupos indígenas ao longo de milênios, como no caso do manejo, a domesticação de plantas, a produção da terra preta de índio, e que está relacionado a esses outros modos que vocês têm acompanhado aqui no curso. Então, isso faz a gente olhar para a floresta como esse espaço ao mesmo tempo cultural e natural. E como o patrimônio arqueológico é construído? Especialmente a partir da pesquisa. Então, são as pesquisas que gerem e produzem o patrimônio arqueológico. E essas pesquisas também, elas geram uma mobilidade na vida sociocultural. E nesse sentido, a gente não pode esquecer que esses vestígios que nós transformamos em patrimônio arqueológico, que é alvo de estudo da arqueologia, se inserem na vida de populações de muitas outras formas, mesmo antes da chegada de pesquisadores e pesquisadoras. E a dimensão interdisciplinar da arqueologia, ela contribui para essa produção do patrimônio, a partir dessa relação entre o campo das ciências humanas, naturais e exatas. A pesquisa também, ela alimenta o que a gente chama de gestão patrimonial, que acontece, né? Então, as pesquisas arqueológicas ocorrem em diferentes localidades da Amazônia, muitas vezes em áreas de comunidade, e todo esse processo ajuda a alimentar essa cadeia patrimonial. E essas etapas da pesquisa, elas não possuem uma ordem. E o grande desafio atual contemporâneo é pensar o papel desses trabalhos para a vida local, assim como possibilitar que as pessoas participem e se tornem agentes de todo esse processo, coproduzindo histórias e narrativas sobre esses mesmos materiais e lugares. As ações que compõem essa cadeia patrimonial, como a pesquisa, a produção de acervos e patrimônio, a sua análise em laboratório, a salvaguarda e comunicação, vem sendo aí, né, transformada e reinventada em diferentes locais da floresta amazônica. O patrimônio, ele não está dissociado desses dois campos importantes, o campo da memória e o campo da identidade. A memória, ela não é alvo de resgate, a gente não resgata a memória. E a identidade também, a gente não induz uma identidade. Essas duas esferas são produzidas nessa complexidade da dinâmica sociocultural. E toda resposta ao campo patrimonial é local, se dá nesse espaço micro, né? Nessa esfera local. E também a gente pode pensar o patrimônio como esse humus do território, é o que torna fértil um lugar e que também propicia o desenvolvimento saudável e sustentável. Ele está em toda parte, em todo local. Mesmo quando esse patrimônio, né, especialmente o patrimônio arqueológico, que está localizado em um território, não possui relações diretas com as populações locais, ele pode ainda contribuir para entendermos o trabalho humano empregado, assim como a nossa capacidade de mudança e reinvenção ao longo do tempo. Então, ou seja, a humanidade, ela possui uma plasticidade de transformação incrível, infinita. Nosso modo de vida atual não será o único, não foi o único, e no futuro irão existir outras formas de habitar esse planeta. E para terminar, eu gostaria de fazer uma sugestão, como para a continuidade desse debate, não ortodoxa para o campo do patrimônio da arqueologia, que é essa fala dessa escritora nigeriana, que eu gosto muito, que chama Chimamanda Adichie, que está na internet, e ela vai refletir sobre o perigo de uma única história para o campo da literatura. Mas eu acho que a gente pode fazer analogias tanto com o campo patrimonial, tanto com o campo arqueológico. E também eu sugeri outras leituras. Espero que todos e todas gostem. Obrigado.